espalhar banana. Então, macaco de nana fala, não, és na gatinha, na ninguém que é capaz de apanhar. Não é que não fala, nem que não fosse nem se só que não quarto lugar, nem que não fosse que. Assim que o macaco, que tartaruga usa que estratégia, bota a banana, macaco descura não comer banana, descura não comer banana, descura não comer banana, ou que não suportar tartaruga camba, vai a meta. Que é como não terá você exemplo? Exemplo com terá você, e que estão por não que descura não tem foco principal. No momento, qual que foco principal e frente popular. Não é por deixar lutar frente popular cai. Não é por isso seta para se só com ganano. Que coisas que cá tem sentido. Bom, não é mangarientes falando assim com mamá, é falar para cá responder bem para mim responder. Gervásio Lopes simplesmente que bem para mim responder direto de conferência de imprensa de ontem. Mas bem para mim esclarecer certos pontos. Gervásio me está antecipando a gente, quando cada importância essa estratégia se socorre e tem se vacilar governo. Para ver que para poder desviar a luta, para poder atrasar a gente na luta que nós estamos. Então, e que conseguir ter sucesso. Não é papel um pouquinho de bacelar que veio a carta que deixa, e muito infeliz e triste. Não é papel um professor catedrático. É muito triste se declaração, e triste e amador. E triste. Só no papel seguinte, talvez entendendo, nem vai mostrar a justificação que deixa sobre questões de ambiguidades que acaba de cometer, de declaração que tinha feito anteriormente. Muito bem. Entretanto, minha antecipação é para mostrar para a gente, quando está na perder tempo, não foca no foco principal e se socorro. Quando você está se socorro enganando com os assim, isso é que está fazendo. Ora que a situação está um bocadinho aquecida e está parecendo que balesme. Olha, e está parecendo que balesme, para vir com essa conferência de imprensa, para vir para por discurantano, mas não quero discurar, não seria maduro nem luta ali. Essa conferência de imprensa, a conferência de imprensa que te ensino, aliás, declaração de professor Bacelar Gouveia, e cana desviando do foco. A nós não foco, e que Bacelar Gouveia. Bacelar Gouveia, se me fazer política, e tem para fazer ali nesse campo. Questões inconformados de PAIGC, que por te ensino tirar no foco. No foco no momento e combater a ditadura do Omar Sissoko Embalo. No foco no momento e para deixar a luta frente nacional torna esquecido rapidamente. Não tem heróis vivos que heroínas vivas. Não tem que concentrar naquilo. Não acontece. Só entender como é que a frente popular tocar e atingir a imprensa internacional reagir. Então está a tentar baralhar a carta. Se só é a carta que o Bacelar Gouveia produzir. Enquanto a voz tem a ver com cimeira de CDO. Mas Bacelar Gouveia vai acabar queimando a cabeça mais novamente que não vem chegar nele. Não é parte dessa carta. Não vem bem mais para ele. Depois, não terá tempo, não vai para Portugal. Não convocar alguns certos gente não queria uma equipa. Para não vai para aquele pessoalmente. Para não mostrar. Se mexe. Porque primeiramente não está buscando via de diálogo. Para não ter a oportunidade para corrigir. Se buscar seta para via de diálogo, simplesmente nós não estamos com via normal que direito consagrado na Constituição da República, não se vê que não direito lá. Primeiramente não vai peça, porque não avisa vos como, não está perante declaração de um leigo, não está perante declaração de alguém que conselhei perfeitamente que se vê que aqui na face, que não se vê como é as coisas, língua de pecador, e um dos órgãos mais pequeninos, e mais incendiador que existe. Se buscar usar o direito, botar incendiar praticamente uma nação inteira. Então, esse é muito importante. Ora bem, antes de ir para Bacelar Gouveia, esse que focos também um bocado, quando diz que a guerra de Frente Nacional cai, quando bem mais para responder a gente de PAIGC, que falam como inconformados. Para ver o que mandam falar você, para não quero discutir, nós no objetivo, no missão, e se socorre em balo com libertar Guiné. Quando perde tempo, quando diz, exemplo, quando a voz de guerra, corrida de Sancho com Cusa. Quando você está aquela corrida de Sancho com Tartaruga. Toca Tartaruga, conseguir passar Sancho, não sei como na qualquer estado, e Capuri existe, na qualquer situação normal. Na corrida de Sancho com Tartaruga, nunca Tartaruga Capuri ganhar. Não vai PS, como fala vos, em priorizar na conferência de imprensa que eu faço.
priorizar algumas coisas que me também bem responder, mas tem a ver com a questão jurídica. Ora, que questão jurídica? A nós não obrigaram bem para mim papel que dientes na parte jurídica. Muito bem. Na questão jurídica não tem que vir papel que dientes, não dá por deixar ele passa. Se não diz a questão jurídica passa, por muito enquanto a gente está falando assim como não, vou deixar artigo que não resolve nada. Não fala você que tem nenhum lei, nenhum tipo de força no mundo que uma lei tem força. Porque tem nada no mundo que uma lei tem força. Não se pode perceber. Ninguém que pode lançar só fala com uma montanha na arma, não vai só fugia. Se você fugia pecador, lei na panhão. Tudo que vai para fazer primeiramente, você marcar alguém fala legítima defesa. E lei que estipula que está falando legítima defesa. Então, portanto, ninguém gente que pode pensar como não pode viver no mundo, não, vou falar no artigo, que se só qualquer artigo. Ninguém usa artigo, não vai para usar força que se socorre. Você tem que esgotar artigos. Se você esgotar artigo, que o uso de força acaba ali. Para nenhum lado. Portanto, é que manda, mesmo orgulho está pecador, é está de se contra dolo, se homicídio involuntário, se contra ilegítima defesa. Lei que está estipula aquilo tudo. O que procura de lei. Então, portanto, também tem que por papel fugir de lei. É que como a gente está pensando para falar só assim que tem que vai. Não vai para aqui que é interessante. Ontem houve conferência de imprensa. A conferência de imprensa foi muito animado. Até que diferentes intervenientes, e cada interveniente ontem que passe, se não vai para tentar ouvir, não pode falar assim, de uma que tudo que foi hostil, assim. E que tudo que pode de uma forma, se vou ouvir cada quem, puxa a responsabilidade dessa parte. E que houve uma uniformalização em termos de papel, para falar de como é que a direção orientadora quando vem para ele, não. Cada quem papel consoante se medida. Para ver que é porque peso político aqui diferente, gente que vai para a conferência de imprensa é diferente. Por exemplo, a minha pergunta como é que se chama? Al Jazeera, Nhatiu, Musante, atentamente Musante, GK que se nome, Carlos Pinto Pereira, Dr. Caia. Bom, cada um são deles, papel, a medida de responsabilidade, de recado de cada quem quer ter. Não sabe quem está por detrás daquela e que uma se socou em balo. Por que a comanda Gervásio não fala você? A mim, minha nariz está metido na tudo cal. Ontem, então onde minha colega me falou que contou. Me falou que mandaram para ativistas posicionar. Que eles entenderam como está o muro e fiquei na segunda. Se socou primeiramente, porque através de direito de alguém que está a ser recado e coisa que eu falo. E fala assim, se socou, essa semana que não vem nascer o crucial. Tudo gente tem que posicionar, que tem como o estapalho ou o castrapalho. Então não há posicionamento com isso. E parece que o Monsinho Leopoldo que tentava. Lembra o primeiro viagem que me falaram, mas me encanta sentir. A voz alguém soltar, o primeiro que está bem, eu falo como aqui, falando, por exemplo, não ia na ataque de casa de Marcelino em Tupé. O primeiro que parece que fala gente como não, e que soltar, e que tudo que eu falar, se eu falar como na casamento de Mosca, e já era parceiro, a boca está parceiro primeiro para falar gente, eu falo, mas é situação na paz, o segundo. E fica um bocadinho chateado com a minha declaração, e que foi muito mal educado comigo. De verdade, sabe contar? E torna e devolver mensagem na privado. E mostrando essa posição que se quer compreender, está certo. Mas chega um momento que é exigir, ele tem que ouvir lá do que está. Tem que contar. Porque para oferecer o emprego, ou para se falar, quando contém intercalar o que está. Então, e posiciona. Então, que mesmo alguém falando como essa semana que não vem a ser crucial para membros do governo, senão é sair. Aonde que é que passa? Aonde é que parte só de PAIGC e parte mais que outros inconformados do PRS. Ou seja, se socorre, a gente se concentra nele. Ribeiro se socorre forte, Frente Popular, se socorre está automaticamente abatido. Bacelar Gouveia bem para tentar reerguer novamente, não conseguir vir Ribeiro Bacelar Gouveia que se mensagem que passa, que tem grande coisa, acaba só de reforçar mais que sentimento anticolonização que africanos estão no trabalhar.
E na papel colonização, quando falar num sentido figurativo, por exemplo, colonização normal, que colonização de mente. Mas quando te lembra como, e passa 50 anos a forma quadros guineense que está, ou quadros da antiga colônia, que está à medida da mesma resposta. Que eles entendem como que prato que é bem servido, não por isso servir eles que mesmo prato. Entretanto, se você olha aquilo que a surte feito, não antecipar, na toda visita que não vai encontrar lugar que não vai antes dele chegar. Então, você vê como está dentro dessa caravana. E você vê perfeitamente como está dentro dessa caravana. Você vê perfeitamente como antes do Conselho do Ministro reunião, ontem conta a como a gente não dá uma nacionalidade guinense. Você vê como está dentro da caravana. Agora, em casa, você não muda a coisa. Ora que o Conselho do Ministro acaba se comunicar o dado. Bom, eu vi lá, mas aqueles que têm acesso, bom, ia atribuir a nacionalidade guinense mais para alguma gente que quem que pede aquilo e sob proposta do Ministério de Negócio Estrangeiro. Não se vê? Enquanto a voz que lá, caminho do tráfico está fechado, contas para paga, cerco está fechado, maneira de entrar de droga que tem na Europa, é nomear na Porto Bissau, que parte que tem a administração civil, é mandar marinha para nomear militar. Não se vai você põe o nome de nomeação. Que o documento, corta só o documento põe o nome de nomeação, para mostrar se como está dentro dessa caravana. O que é que acontece? Simplesmente põe o nome original do documento, enquanto a voz como é misto vira rota para mar. Só que aqui não safa na rota de mar, porque aquela está aí tudo controlado. Muito bem. Não se vê, não é tudo isso assim, tem esse socorro um bocado confuso e para se perde pelo que falei na face. E arranca só e aproveita o festival, porque se você como se vai sim festival, cá não tem gente. Depois que manda o ministro da administração territorial para falar com todo o comitê de tabancas, que presidente da secção, sector, aliás, presidente do sector, administrador da região, tem que vai pegar na parte lá. Simplesmente, senão, ele não manda para despedir. Simplesmente o que acontece e que consegue ter sucesso na parte lá e acaba só na campo. E acaba na campo para lá e para pegar gente e volta para a pessoa. E ele vai para Chonga. Vou lembrar, falar vos como ele vai para onde não está. O Chonga antecipar como é na estala. Está punta chamar lá se dá permissão que para pedir me. Logo ele vai. Porque permissão caralho. Para não fazer marcha na Bissau. E na Constituição é que é preciso o tem forma. O cara pediu autorização. Mas eles não têm que pedir autorização. Mas se o cara vai para o interior do país, ele pede chamar lá que para pedir autorização. Mas está para lá. Será que está na viola estatuto? Se não falar só como qual que ele tem direito de andar nele? Segundo nota que o papai já me que a minha lá deixar. E só coisa Império Aeroporto que a avenida que falei como. Mas se só vai para o interior e vai para Canchungo, se você não vai para Canchungo e pede a minha lá com autorização e pedir. E vai para Canchungo e vai para Cozeira, vai para Pachonga. A partir de lá já não fará como não. O capur passa porque o capur pede autorização. E riba, interrompe se turne e está na boa Europa. Para buscar carro de dormir. E assim, não quer pedir o Ministério do Interior. Se o Ministério do Interior está mandando para pedir autorização. Se marcha que tem na Bissau, se só vai para o interior. Está tudo encerrado. Não pensa que não vai para pedir mais sobre isso. Para acabar longe. Muito bem, está para ver coisas tudo. Se só vai para coisa. Então falei, eles então a só que está na guerra. Então você está no governo para quê? Você está para defender ou não? Que a missão que está na guerra. Logo, como é que o Mastertito está falando? Eu falei eles assim, su, carquinho com isso. Então, se só comandar ele su, carquinho tem diferentes recados. Não é para desvender recado. E essa lá, alguém fala em Changue, muito bem. Al Jazeera, como aqui papia, que ser o presidente do Conselho de Jurisdição. É como não fala gente como, quando perde tempo para ir para ataque, para já ir papia que faz grandes ataques, ele lamenta, entende como ele tem 75 anos e conta como passa nas diferentes coisas, desde o início do papel, e papel, que nem vai para desmentir, e como é receber aval na comissão permanente, aquilo que não me desmentir, que vai desmentir outras partes, que recado que se socorda, para ter, aquilo que não vai desmentir, que parte jurídica. Entretanto, Elsa Vinícius, boa tarde. O que é que passa? Iricuma, Al Jazeera disse-se com descontentamento, ou seja,
Se desconforto que sente que o partido, que não compreende ele é natural, a mim está falando gente como é natural, manifestação entre qualquer organização que você parte, também se subir, tá certo? E papel como está já 20, só na secretariado faz 20 tal ano, e faz não sei quanto tempo, está no partido desde 1959, mas como é 59, pagou-se o 3 de agosto, pagou-se de 59, pagou-se, e muitos anos de vida, tá certo? E tarde, né? Que responsabilidade não por imputar só para a atual direção, porque e na papel de um ano muito significativo. De 1959 eu falei que houve grandes oportunidades para ele no partido. Então entender como e está na apogeu dessa vida. Está em 75 anos que fala, 75, 76 se não me engano. Então entender como ele tinha que merecer pelo menos uma oportunidade para entrar no governo. E papel e lamenta na minha forma de olhar, entender como é razoável até que cava-se grandes ataques ao próprio partido. Ele que é presidente do Conselho de Jurisdição pensa como ele tem consciência perfeitamente de como que prática que ele faz é inaceitável, porque nós estamos perante uma organização ou está tendo estatuto que está rege que organização, e PGC tem um estatuto com papel de orientação de voto e papel de orientação de partido. 76 anos, muito obrigado, Elisete. E papel normal, dentro da razoabilidade, não haver. Invoca uma questão que é importante, e papel livre-arbítrio, e papel como a decisão que ele toma, e tomar baseando na sua própria consciência de si, mas ele próprio tem a noção de como e desobedecer a orientação do partido, como sendo alguém que não dirige um dos tribunais de PA e GC. É como de cá, acabai que eu não atacar partido, nem que eu não atacar a direção do partido, de que ele entende de como ele está frustrado com o próprio partido para anos que passa lá. Mas que responsabilidade não por imputar só a direção do Domingos Simões Pereira, porque não é papel de 1959, antes da independência. Depois da independência, pagou-se 50 anos e Domingos Simões Pereira está à frente do partido, se não me engano, e a partir de 2014 pagou-se, Domingos está 10 anos à frente do partido, então só não vai pagar papel de 59, só de independência pagou-se. E quanto ano que leva? De independência pagou-se, não, 69 anos, alguém papel ali, 69 anos. De independência pagou-se, e é só. De independência pagou-se 50 anos. Então, portanto, e manca de responsabilidade. É natural que purificar um bocadinho o zangado, que é a tendência normal de tudo. Então, portanto, nunca me bem para crucificar o tio. E natural que pode mostrar-se certo descontentamento. Não cambia para Moçante, que na pedra se está ali alguém, um dos mais influentes em termos não no papel de base. Moçante também é alguém que conhece partido e percebe bem de coisas como aqui está funcionando. Ele pensa como entender perfeitamente como existe um erro, por exemplo, de violação de estatuto. Para ver para onde existe que erro de violação de estatuto, se não é para baixo ver como sendo um político experiente e papel de uma forma razoável e baseada na Deus, para não respeitar, para não procurar fórum próprio. Então, ele também se intervenção, para mim, achar muito razoável, pensando no seu próprio partido. Ele entende como é que é o momento bem para atacar líder do partido, nem para denigrir a imagem do partido. E faz um discurso muito razoável. E um discurso muito razoável, se não é para falar dentro dos princípios democráticos e aceitável. Esse discurso de próprio Moçante, para ver que entre eles vai, e por ser bom alguém que por mais reivindicava, porque senão é para questão de base. Ele que, aliás, uma coisa que é importante que se reserva na coisa de Algésia, e papel como do 1959 até a data presente, nem como suplente que tinha convidado, nem nada. Então, é uma indignação que papel, que e até que se não é um certo ponto intolerável, nessa forma de olhar, mas não na que filosofia que o partido define. Aqui que a filosofia que o partido define e está regido para estatuto do partido, que entender como orientação igual, o que por isso sai fora da orientação do partido. Nunca se viu uma impressão. Bom, Moçante também pensa dentro do quadrante que ele entende como por muito que é por isso sai, mas é que tem razão para ver o que não fala porque o partido tem seu próprio estatuto. Se o partido determina
um coisa aí tinha que ser obedecido. Não vai não ouvir GK, como falamos com a própria Musante, se a própria intervenção também razoável, até que por ser aceitável dentro da sociedade democrática. Se não é para ouvir GK, bom, GK, bem que, como falamos, entre eles, que é que mandei acaba e tudo, acaba tendo a mesma coisa. É porque alguns vêm papel seu próprio problema. Pessoal que eles é sentir normal, outros papel reconhecendo erro de como, por exemplo, na papel o caso de Al Jazeera que entende como ambo e injustamente ele, aliás, ele que é reconhecido e foi injusto, como é chamado? Uma palavra mais ideal que não falou. E foi simplesmente, como é chamado, penalizado durante essa carreira que fazia na partido, injustiçado, que ele percebe. Na semana ele falou assim, então como ele falou, e tinha um momento que cidade que tem 76 anos e pensa que seu próprio cabeça, porque entende como aqueles onde os usa que Cabral luta para ele. Mas aquilo simplesmente que tem ilegal de como e era estatuto do partido. Aquela que tem ilegal, aquela. Próprio Musante também falou, praticamente, e na mesma coisa que nós, ele foi um dos mais moderados em termos de papel. E próprio o Tchaquinhos Misti insurge contra o próprio partido, não é próprio na intervenção de Caia. Próprio Musante tenta enquadrar e falar, não está aí na sair, porque aquelas notícias recado que se socorrer eles petisse. Eu falei, não está aí na sair fora de que não vem para ele. Não vem para ele, não está aí na sair fora, porque Musante se vê ele com esse partido muito bem, ele é alguém que tem na base. E como este seta para me mandar recado a partir para ter esse recado de Sissoko para redes sociais, mas para gente papia de que eles têm para sentir, que tem como dentro liberdade dentro do partido para papia, mas para ser coisa que não tem contra o partido, que para não ter esse recado de terceiro para bem dele caceta logo e repetir em quadra do outro caia e falar não está na saída fora de que e debate. Muito bem. Não campanha que na falamos de Jaka. Na questão de Jaka, soma maneira que boa, Jaka que papel de injustiça, que se sente injustiçado. Jaka aproveita e mostra a gente como o partido precisa de uma nova liderança. Jaka mostra a gente como existe um erro de liderança. Jaka mostra a gente como eles têm razão para ingressar nesse partido sem orientação de partido, sem aprovações de órgãos superiores do partido que está a aprovar a entrada de governo. Então, independentemente disso, existe recado. E recado, ele como quadros tem, que é natural, quadros tem do partido que estão a ser auge de sua carreira profissional, que precisa de progredir. Ou seja, e se não coisa demonstrar como Domingos está a 60 anos e tem que sair diante do partido para a gente que está na auge de carreira para eles passar adiante. Muito bem. Não houve recado, não toma nota naquele aspecto, porque não se vê que é que Domingo Papia que tem nada a ver com esse. Nós perante a posição de Jaka, nós está perante uma nova rebelião. Não está perante, porque só vai para baixo como é que difere. Se intervenção de Jaka, como é que difere de Al Jazeera que entende como injustiçado para o partido e que ataca o partido diretamente, em papel como injustiçado e que ataca diretamente só a direção do Domingos Simões Pereira. E papel de praticamente tinha um componente de longos anos, de 1959. Praticamente quer ser dentro do partido. Entende como injustiçado nunca. E cá fala Domingos que quer convidar, Domingos que quer. Não vai para o Domingos levar, direção do Domingos levar para a posição muito mais alta, porque é puro na Conselho de Jurisdição, que é um órgão de partido, e por aí ele foi secretário nacional do partido PAIGC, é uma posição muito privilegiada do partido. Entretanto, pensa como se descontentamento que tem a ver com a direção de Domingos Simões Pereira, mas papel de uma etapa que dura perto de mais de 60 anos. É muito bem. Não houve também próprio de coisa aqui papel, é cabim diretamente para ter esse recado, até que foi muito moderado ele próprio Musante. Bom, de Jaka, o que eu não tinha na Jaka, antes não tinha na Dr. Caia, não conseguia na nota de como conferência de imprensa, conseguia fugir de que vem,
só onde que Zé Carlos está papia. Gosta de que maneira que está falando. Fala, ok, sair entra na série, mas nem sai. E fala, mbá ouvido. Não papia, mas não deixa também recados. Que lá aí desafio, afronta. Ora, como você? Não papia, não ouvir, não discutir, mas não deixar recados e não mandar recados. Que lá aí afronta. E praticamente, perante esse que nós está aqui. Bom, já cai ministro de transporte do novo governo e depois se continua no governo de Sissoko de iniciativa presidencial, que é governo constitucional que existe na Guiné. Ele também continua como ministro do transporte. Portanto, e filho de Esteves. Muito bem. E foi também gerro de Carlos Gomes Júnior. Entretanto, e de partido, não tem que ser até militante de partido, apesar e existe fotografia no atual momento, que a Mandana falou como a intervenção de Jacá é bem recado, porque antes de Jacá intervir, não há já se montagem, mas pensa como é que a montagem, se acaba direto na TCL, não há já fotografia que é veiculada na rede social, de que ele está ao lado de Sangue Fati, que bote candé num ato campanha eleitoral para Umaru Sissoko Embalo. Fotografia bem à tona, apanhado e puro na Facebook. Entretanto, cá se vê, possivelmente, que por ser, vou desculpar, só para abrir sua porta. Vou desculpar só. Vou desculpar. Inglês é complicado. Você perde que é de você não mandar para entrar carro para a estação. Entretanto, essa que não fala, por exemplo, não há fotografia, possivelmente que por cedo montagem, mas para que não há montagem na campanha anti-Bajades? Pensa tão como que ela tem nada a ver com questão de freedom. E que tem nada a ver com questão de freedom para falar como aquela que tem que vai. Muito bem. Não houve recado que manda afrontas para ser entre partido, deixa partido para dar oportunidade a outro. Muito bem. Não houve que depois não houve parte mais empolgante de tudo discurso que vem de Caia, como pensa como ele tem esse recado 100% que Sissoko, porque se houve intervenção de Domingos Simões Pereira, tanto se falar, nunca se não falar e as camaradas e camarada, pensa como que ela simplesmente que podia motivar a reação que não há de parte de nós dois camaradas, que são do Turquia, que próprio Jacá, que diverge com o comentário de Mussanti, que próprio Algésia. Muito bem. Naquele aspecto que nós falamos, todo o país almejata nesse quadro para servir. Se recomenda, ora quando você composição de governo, o está tendo que está falando quadros de partido, o está tendo que está convidar que cidadãos independentes e natural. Aquele que faz parte de uma organização tem que obedecer estatuto de uma organização. A americana tem empresa, tem legislação de trabalho está criado sim, e tem que não está falando política de empresa. Ora, que legislação de trabalho não é criada e está a respeitar a política de empresa naquele aspecto. Para ver que para cá por o próprio cria choque, porque o bom tipo de empresa também, ele tem a sua própria política. Porque por criar uma legislação de trabalho onde é que não fala alguém como não, trabalhadores e livre, trabalhador, o que por tirar no trabalho, para a empresa sentir lesado, ora que a empresa meste, por exemplo, gente para trabalhar X horas, eu falo como não, trabalhador que não vem trabalhar, porque se mas se cabem trabalhar também por tirar. Próprio que empresas que não existem, governo não acabar de cair, que lei não acabar de cair também para a terra. Então, própria Constituição da República, não é o papel de um país, república está regulamentado através da Constituição da República. Mas, partidos que fazem parte, que está fazendo parte de uma associação política, eles também têm esse estatuto que está regulamentar eles. Que estatuto também tem que respeitado. Faz parte de uma organização, não é por estar só assim, cara, quem sai entra tipo cacre.
E falaram como eles é permanecer no governo como esta não entra na parte jurídica. Como para ver como comissão permanente aprova se entrar no governo. Vamos supor como ia aprovar se entrar no governo. Muito bem. Não vai para questão jurídica. Existem membros do governo que empossaram legalmente. O que é que a lei fala? Lei como hora que o primeiro-ministro cai, restante membros do governo cai, porque o primeiro-ministro que tronco. Vou por bater ramo num tronco, numa árvore. Vou bater ramo, tronco que cai. Ou por cortar diferente ramo, não fazer conta como primeiro-ministro e tronco. Ministro, membros do governo e ramo. Se há membro do governo cometi corrupção, e o primeiro-ministro faz a proposta, presidente da república para exoneração, para o presidente da república o exonerado, governo que está cai, o corta um ramo, a árvore está continuando a sobreviver. Quem que tronco é o primeiro-ministro? Ou por corta diferentes ramo, ou reduzir ministério, que seja corta diferente ramo, tronco ainda está continuando a resistir. Mas se você corta tronco, ramos, tudo está caindo, árvore está caindo um biaço. Queda de primeiro-ministro está dita automaticamente queda de todos os membros do governo. Esta ilustração que dá voz que correto. Ora, como bate tronco de árvore, tudo ramos está caindo. E assim que a Constituição da República deixar claro. Queda de primeiro-ministro está dita queda de governo. Não vai para uma parte. Ele se mete essa cabeça num coisa que não tem nenhum tipo de sentido, não tenta justificar a ambição pessoal. Ele fala assim de como eles entram no governo para ver como entra no governo para ver como ia apoiar uma comissão permanente. E aliás ia aprovar lá para entrar. Comissão permanente aprova a entrada de Geraldo no governo que o PGC entendeu como ele vai liderar o papel e a IGC. Porque se socorro tenta passar a comunidade internacional de como, apesar de bater o governo, mas PEI a IGC que devolve poder. Daqui tenta bliscar usa Geraldo Martins, para Geraldo Martins vai reconduzir o governo. Diz-me ele tem a segunda intenção, que para pôr Geraldo, para ganhar a comunidade internacional como mbate usa, mas quem continua PGC porque antigo primeiro-ministro PGC que não reconduzir. Se só vai fazer uma outra intenção, ou seja, mesmo manter tronco, mas ainda muda a diferente árvore naquele aspecto. A você tem tronco de mango, que mango está para só mangueira. Agora, quando vai ter tronco de mango, vou me para cada ramo, um som para maçã, outro para como é chamado, caju, outro para folha, outro para como é chamado, mango de faca, outro para coisa. Não, fica por cedo. Se você tem tronco de mango, mango que tem que para pensar, entende como? Primeiro-ministro de nós, a nós que ganha a eleição com maioria absoluta, a nós que tem que formar governo. O que é que vai acontecer? Se só vamos bem para falar com não, e nega nome que Geraldo manda, uma vez que nega, PGC manda Geraldo simplesmente para ir pedir demissão. Geraldo o que é que faz? Geraldo pedir dimensão. Como é chamado? Demissão e abandona o governo. Uma vez que Geraldo abandona o governo, o tronco cai, porque o tronco cai, tudo ramo está cai. Até que o Geraldo abandona o governo, nenhum membro do governo quer empossado. Para nós eu vi pouca vergonha. Nenhum membro do governo quer empossado. O cara bem vai falar gente assim como membro do governo quer empossado, botar falar de como PGC aprovou a entrada no governo, então não vai entrar nada. Vai entrar para a ambição pessoal, para o compromisso que vai ter que se socorrer em balo. Outros, para questão de justiça que se socorrer está tendo, para chantagear eles que não devem para o voz, que vai querer para o Bobby. Outros entram para ser ambição pessoal. Cara, quem entra para ser ambição pessoal que tem? Bom, quando vai falar gente com a PGC é um partido tão organizado que nós como assim membros do governo estão aprovados por um desses órgãos. Agora botar essa boa vai entrar para falar gente com a PGC manda Geraldo, sem Geraldo que forma ainda governo e mandar para sair. Agora tem falando como vai entrar lá no governo de iniciativa presidencial. A PGC é um partido com estrutura tão burra. Quer dizer, PGC dá a oportunidade para dirigir o governo na mão de Geraldo. PSC vai negar aquilo porque quer que não forma governo, mas PSC vai ser um partido tão burro,
Daqui vai mandar, não quer dirigir o governo, mas não mandar membros para fazer parte do governo, não ganha eleição, mas não vai fazer parte. E cá tem lógica. Enquanto a voz, como é que por existir inconformado na peça, porque a geração que tem atualmente, você não consegue enganar eles. Você não consegue enganar a geração nova que tem. Se uma maneira coisa, bastará o governo que consegue enganar ninguém. Você não consegue enganar ninguém para mostrar como a PSC nega dirigir o governo, mas certa tem alguns membros no governo que existem. Simplesmente esse cai para a terra. Depois, independentemente de como é questões de falar de como não, é aprovar lá, e domingos, que tem que entender de como coligações que fazem e com o intuito de vai para ganhar a eleição presidencial e que eu ouvi porque PSC ganha, vai por o comando. É assim, fora de moda, fora de vogue, está fora de moda. Tudo gente se percebe na Guiné de como que tudo a Guiné só vai avante e presidência da República. Que tudo a Guiné só peja ser nos últimos anos, tudo domingo está ganhando, tudo eleição. Ninguém que tem dúvida perante isto. Que está tudo peja ser mandar e presidência da República. Agora, não quer nem falar, domingo que tinha receita fazer engenharia na secretaria desse casa. Domingo fazer engenharia para peja ser mandar, tendo em conta que limites que o partido dá. Ele leva tudo com ligação que negociado e aprovado dentro do partido. Se que engenharia é benéfico para o partido no futuro, amanhã conseguir chegar à presidência, que lugar que mais está tudo ele concretizar o projeto para ter arranca. A mim quer entender como a gente nem falar assim, de como é bom interesse e prevalecer o interesse do partido, bom interesse de vai para o governo. De continuar uma hora na casa que tem ar-condicionado, de continuar a fazer coisas tudo. E mais importante, de tocar para falar gente como é possível para furar cerco, para vai para o governo. Ou seja, aquela aqui democracia, não é? PGC, membros do PGC que decidir como nessa comunicar e aprovar como não faz parte do governo. Militante do PGC entende como a minha Gervásio, a minha quadro. Não vai para fazer parte de um X governo, não pode fazer naquele aspecto, mas nunca era fácil para coerência dentro de eleição que o partido ganha com maioria absoluta, é roubando que eleição injustamente. Veja a minha firma para lutar para que usa para mostrar como é injusto, não que aprovar também não trabalhar forte, não ganha aqui eleição para alguém tomar Manuel, para mim vai justificar como vai entrar naquele governo por caminho 4. Pensa como não por entrar, se é uma campanha entrar por entrar, injustificável e vergonhosa, e uma coisa que não tem nenhum tipo de sentido. Portanto, é quando anda pedindo para que ninguém entra para responder. Essa é a última coisa que anda para si, ali que acaba. Não é para a parte jurídica, por exemplo, que o doutor Caia disse que um bocadinho parte que tocam, caminho sim tem um bocadinho vergonhoso, e que tinha que ser para Caia que a gente se espelha nele muitos anos, que não tem tanta dificuldade para saber que é uma legislatura, que é um governo. Que ela é um bocadinho muito grave. Não compreendi idade. Não compreendi idade, trabalhei aqui para Guiné, e dá aqui o quilo, e desde muitos anos. Tempo está a conseguir esgotar, tentar desgastar, aliás, pecador. Mas legislatura é diferente que uma legislatura é diferente que uma governação. Governo com uma legislatura é diferente. Naquele aspecto, para tentar ajudar juridicamente para entender. Doutor Caia, papel, nós temos recados de Sissoko que disse, de papel de golpe de Estado, de como até para a gente na questão se entrar no governo, a gente tem que saber como que o governo cai, como se fosse ele que a parte somatória do governo, porque agora o papel de parte somatória do governo, o que é que o artigo da Constituição da República de Guiné-Bissau falou? Ele falou como o governo está formado para primeiro-ministro, ministros, secretários de Estado. Eles que compõem governo. Então, isso significa como governo é somatória individual de cada aliás, é a personalidade que toma voz. Ou seja, é cada personagem jurídica que toma voz. Secretário de Estado, ministro e primeiro-ministro. Entretanto, hora que existe queda do governo, existe responsabilidade. Como existe conselho do ministro, onde a gente está a consertar eles tudo. Responsabilidade comum. Apesar que existe alguém que está na cara, que é o primeiro-ministro. Hora que, por exemplo, nós, a doutor Caia na papel, tenta tirar-se cabeça para falar de como e tem que vir para me explicar. E tem que me explicar o que é que passa. Para quem que é responsável
para invasão à sede da Polícia Judiciária. Leque Gervásio Silva Lopes vai mais falar bem para massacrar mais Bacelar Gouveia. Para ver o que comanda, na terça voz da parte do Bacelar Gouveia, que conta de comanda está a falar, Garante está a falar de como boca que chama fogo, é que está sobrado. Muito bem. Boca que chama fogo, é que está sobrado. Mas vai ler. Silva Lopes, vos opera para mostrar vos uma parte. Bobi Bacelar Gouveia, o que jornalista apontar-se, que verdade, que verdade. E falar uma ato de entrar a Polícia Judiciária, porque se só com embalo, estou tão confuso na que invoca, e vamos para o que entender como se só com embalo, acaba de governo. Tudo atos que se socou em balo por invocar nele e nascer ato do governo. Porque na Constituição, o governo que politicamente é responsável para a administração territorial de Guiné-Bissau. Ele que tem responsabilidade política perante aquilo. Se contragentes vai assaltar a Polícia Judiciária, é responsabilidade do governo. Se contragentes vai fechar pedra contra a Presidência da República, é responsabilidade do governo, porque quem que está zela para, em termos de administração de política nacional, tanto de defesa, segurança, e chama governo, e ato do governo. Se contra ele levantaram 6 bilhões de partido dentro da praça pública, e um ato de governo, esse que me para cair na qualidade de jurista, para perceber a diferença entre legislatura e governo. O que é que está acontecendo? Não ir passando só na cabeça para falar como e houve golpe de Estado, como para ver invadir Polícia Judiciária ou atiragentes. Não estou entendendo aquele tipo de aspecto que está chamado golpe de Estado. Então não vai para ouvir a voz ou que a jornalista aponta Bacelar Gouveia acerca dessa. Agora quem estava nem da voz exemplo, para ouvir que diferença de legislatura com a governação. Na governação de José Mário Vaz, porque Sissoko, intenção de Sissoko tem a ver com questões políticas. Nem que botar para domingos, o capul na governo, o domingo se entenda se casa. Sissoko não falou de como, tudo atos que acontecem e domingos. Quer dizer, forma de atingir Sissoko, domingos que tem. Domingos está lá no parlamento, que é politicamente responsável para questões de governo, o governo que é politicamente responsável perante o parlamento. O Presidente da República é politicamente responsável perante o governo. Governo que é politicamente responsável perante o Presidente da República. Parlamento que é politicamente responsável perante o governo. Governo que é politicamente responsável perante o Parlamento. Para ver que o Presidente da República, em termos constitucionais, e por aí bater governo. Constituição que salvaguardar na questões de limites temporais. Tempo que para bater governo. E que salvaguardar. Parlamento por bater governo. Para ver? De quê? E que salvaguardar os limites temporais. Que basta e pedir uma moção de censura ou o governo pedir moção de confiança. Moção de censura é que qualquer um dos deputados que está na efetividade de sua função, que é o governo, simplesmente vai perante o parlamento para certos tipos de questão de que por provocar a votação, se contra a maioria censura o governo está caindo, o parlamento vai bater. O parlamento vai bater o governo na moção de confiança, moção de censura. É como a Constituição falou como é politicamente responsável perante a Assembleia Nacional Popular e perante o Presidente da República. O Presidente da República por invoca crise e bate o governo. Legislatura não. Legislatura e hora como bater parlamento. Na base de vosso exemplo concreto. Governo de Domingos Simões Pereira, que demitiram como primeiro-ministro. José Mário Vaz invoca como existem certos membros que têm problema de justiça para Domingos ter aquelas no governo. Domingo que ter aquelas no governo. Que ele pediu, que ele que tinha que pedir porque ele quer justiça. José Mário Vaz fabrica crise para ver inveja de sucesso para que Domingos conseguir na mesa redonda. E fabrica crise ele sozinho. Que aqui decide fazer. Ele decide bater governo e can interromper legislatura. Vou prestar atenção para entender a dificuldade que caía, que não tenta jurar só para entender.
e decidir bater governo, que apoia término a uma legislatura. Durante uma legislatura na Guiné, dura 4 anos. Daqui 4 anos, o por substituir o governo tantas vezes como este. Porque a Constituição que estipula limites temporais que o governo tem que ter numa legislatura. E não, estipula limites temporais que serão de 4 anos. Mas em termos de se queda, e cadê o limites temporais em questão de estabilidade? Que é que ele queria aquilo e queria legislatura, estabilidade. E falou no artigo 94, como nos primeiros 12 meses, por dissolver o parlamento, porque se dissolver o parlamento, está acarreta automaticamente a queda, fim de legislatura. Que está leva a queda do governo. Só bate o governo, o parlamento, com a fim de legislatura. José Mário Vaz bate o governo domingo e que termina a legislatura. E vai e devolver poder a PAGC, a legislatura contínua. PAGC nomear através de um acordo que sai do Supremo Tribunal de Justiça, de que entende como a ação de José Mário Vaz vai ir incondicional, tanto na forma como na matéria. Não sai de lá. José Mário Vaz demite mais o governo Carlos Correia e que termina a legislatura. Porque está tendo 4 anos. O que é que acontece? José Mário Vaz simplesmente nomea mais Bassirou Já. E bem mais se demitir o governo Bassirou Já e que termina a legislatura. Se só que um impreparado que não cuide, que não quer se brindar aqui bem, e termina que 2 legislaturas, e que termina que acaba de governo, e termina a legislatura, que perigo, para ver como, gente que se só que terá conselho, que se que está falando do governo, que está falando uma legislatura. Ora, como um Trump, queda de governo que implica queda de parlamento, nem que está entrevista, e que está a careta de fim de legislatura. Queda de parlamento automaticamente é dita queda de governo e fim de uma legislatura. Então, perante a confusão que ainda tenta mostrar só do Turquia, por muito que não você conta como governo comanda gente para tira gente na instalação, não faz governo manda gente. Governo manda gente para pagar aqui, os agentes pagaram que se usa milhão, tudo é ato do governo. É que tem nada a ver com uma legislatura. Se você fica contente, simplesmente admite o governo e devolve poder a quem que ganha a legislatura. É que aquilo que seria o caso é como anda justificação do Turcaiana pedir e muito amador, infantil, na posição que ele tinha na auge de sua carreira e se ele na Europa e deputado e advogado reformado. Por muito que eles são antigos e está certo, muitos antigos, mas com modernização, capacidade para nós do Turcaia tem, né? Pensa como tem a capacidade de fazer update de modernização, é nota como existe diferença entre governo com uma legislatura. Se só pode terminar com uma legislatura, e terminar a legislatura, e acaba de governo. Porque queda só o primeiro-ministro e fim do governo. Agora, ele acaba com uma legislatura, só que quebra tronco, ramos, tudo está cai. Ainda vou exemplo, hora que quebra ramo, tronco que está cai. Se só bate tronco e termina com uma legislatura. Esse que me estou para Turquia, em termos jurídicos, compreender. Esse que injustificável a questão de Sissoko. Esse que está justificar queda de parlamento, como é chamado, Pansai, como é que se nome próprio, Bacelar Gouveia, para mostrar o Beldrito, e contou como é injustificável, por muito que é por papel questões de polícia, na segunda acusatura, e fala como é injustificável, e que está justificado, e que está leva dita queda de parlamento, e contar que por muito que entra ali bebe chá, em casa que chá, alguma série de chá, em casa se chá tem que bolsa, em casa se vê, boa direito, só não mostra só você a parte, boa bem, por muito ele contar, e conta como injustificado, queda de acabar com uma legislatura ou com a poder, porque a governação empresarial que está fiscalizando. E agora, hora que passa, assume um ato que não se vê como é político. Querem, conta vos como mesmo reunindo o Conselho de Estado, o Presidente da República é vinculado à decisão que o Conselho de Estado declara. Por exemplo, mesmo se tem uma maioria que for cabo bater, se o Presidente me bater por bater, porque depois de terminar limites temporais, que ato torna simplesmente um ato político do Presidente da República, ele que está avaliado. E que está vinculado para a decisão, mesmo se o Conselho de Estado reunir maioritariamente falar na cabo bater. Ora que limites temporais cabalhar e um ato político. É que por enquanto se me bater ou é que me bater. Não é só não há o direito Bacelar Gouveia, não é?
Sabe como é? Vou puxar o vaso. Um pouco agora, para não tentar não chover. Vou chupar para trás um pouquinho. Vou ter só paciência com vocês, Gervásio Silva Lopes. Hoje, é dias que eu apoio a você. Yes, se não me engano. Yes, muito bem, muito bem. Comunitário que se vive na Guiné-Bissau, a corrupção. O próprio presidente do Parlamento diz que a decisão do presidente. O Benedito, o que é que passa lá a conta em termos de queda de constitucional? A legislatura que está interrompida. Não se pode falar da dissolução do Parlamento, porque é um ato que não conforma a nossa Constituição. E se há ponto no qual a nossa Constituição é muito clara, é o facto da Assembleia não poder ser dissolvida nos primeiros 12 meses da sua Constituição e, sobretudo, o que é mais importante, é que todos os atos de qualquer órgão de soberania só são válidos se conformam à nossa Constituição. Artigo 8. Artigo 8 da Constituição da República. Não só o presidente do Parlamento, mas há outras vozes que alinham no mesmo diapasão e dizem que o presidente não poderia, a estas alturas, dissolver a Assembleia Nacional. E vamos agora, daqui a pouco, a uma conversa com... Bobi, onde é que Bacelar Gouveia explicar como? Que limites temporais? Quer dizer, e concusa que cai de uma forma discricionária. Quer dizer, Parlamento, legisladores, em termos de falação, como é que cai. Mas para criar estabilidade à legislatura. Caso você não percebe o que é que você fala a você. Então, se você mostra do trocaia, por simples fato de bater com uma instituição de falar como não, vai bater a coisa, e que polícia que vai tirar que está responsabilizado. E que está consubstanciando o golpe de Estado, e que atacaram nenhum órgão de soberania. Presidência que atacado, Parlamento que atacado, Supremo Tribunal que atacado, Supremo Tribunal atacado. Do Turcaia tem medo de mencionar, e atacado e ocupado por homens fortemente desarmados e encapuçados. Mas só que suma do Turcaia tem esse recado de lado de quem interessado. E diz que se invoca a parte de como o Supremo Tribunal atacado, o presidente Tuguiro entra e invadir o seu gabinete. Esse que por consubstanciando o golpe de Estado. E não vai invadir um simples cela de polícia judiciária, está falando como que ela pode consubstanciar a interrupção da legislatura, que a queda do governo. E eles têm que entender uma coisa juridicamente. Se só acaba de governo ou não, se só interromper uma legislatura, que tem de ter 4 anos, interromper a legislatura. E para a gente falar, se só acaba de governo, na fim da legislatura está automaticamente queda do governo. E dentro de preceito constitucional, que mesmo o governo que cai, e tem que ficar, se contraba decreto presidencial válido, mas não vai o que está falando, não vai pedir jurisprudência do Tribunal Constitucional, ali na Portugal. O que Bacelar Gouveia vai para a papia? Simplesmente e amadorismo muito forte, não entender? Não quero papel de amadorismo, porque Bacelar Gouveia é alguém, Jorge não quer botar, é alguém extremamente mais idôneo do que qualquer um de nós. Mas aquilo que está indo simplesmente para a formação que eles dão, para tu indo também, vai enxergar, aliás, na mesma forma que eles estão ali. Que papel, ontem que vimos esse papel? Simplesmente Bobi Bacelar Gouveia sobre queda de fim da legislatura. Bobi. Jorge Bacelar Gouveia, professor catedrático, constitucionalista, e ele também ajudou a escrever a Constituição da Guiné-Bissau. Conhece, diríamos assim, de letra a Constituição guineense, e é com ele que vamos compreender os contornos da decisão do presidente guineense Umaro Sissoko Embaló. Esta é uma entrevista e uma conversa a acompanhar já a seguir, e não perca. Esta semana tivemos essa situação da dissolução do Parlamento pelo presidente da Guiné-Bissau. Para muitos é uma dissolução ilegal. Eu começo por fazer essa pergunta para si: é ilegal ou não é?
é ilegal, neste sentido é inconstitucional, porque, e com o devido respeito pelo Sr. Presidente da República, aliás que conheço e que estimo, mas de facto, às vezes nós cometemos atos inconstitucionais e ilegais, e foi o caso, e é um ato inconstitucional grave, porque dissolve o Parlamento numa circunstância em que não o pode fazer. A Constituição é muito clara no seu artigo, que fala do assunto, que é o artigo 94, dizendo que a dissolução do Parlamento, da Assembleia Nacional Popular, só pode acontecer ao fim de um ano de uma nova eleição. Ora, a última eleição foi em 4 de junho e, portanto, durante este ano, até 4 de junho de 2024, não pode haver qualquer dissolução. Vou prestar atenção, porque é que mandei cá por sério? Vou prestar atenção, que a questão de como o legislador falar só para falar. E questão de como a legislatura tem que criar estabilidade. E que começou a falar só para falar. E assim, bom entender direito que o presidente que tem aqui prerrogativa. Este é um primeiro aspecto que parece claro, e é um aspecto que não é um problema de prazo, é um problema de estabilidade das instituições. E, portanto, a Constituição, quando estabelece esta proibição, não o faz arbitrariamente. Falo para garantir a estabilidade e que um novo Parlamento que acaba de ser eleito possa, durante uma primeira fase da sua vida, se estabilizar e não poder sofrer uma interferência política de um outro lado. O próprio presidente diz que fez porque também tinha em vista a estabilidade do país e que o governo estaria a como é fácil, ainda você pergunta agora, sabia como o governo estava a preparar golpe de Estado. O que é que essa resposta que você, mesmo que cena acontecer, irresponsabilidade do governo é que está por fim da legislatura. Vou abrir direito a parte que não pode ser, vou desculpar, não tocar pequenino. Diz que fez porque também tinha em vista a estabilidade do país e que o governo estaria a preparar um golpe institucional. Essa justificação vinga? Não, aliás, eu tive a ocasião de falar com o Sr. Presidente da República, ele teve essa gentileza, e de facto essa é a sua explicação, mas a meu ver há vários instrumentos para reprimir ou para prevenir uma situação de golpe que possa estar a acontecer, mas não me parece que a resposta seja através da dissolução do Parlamento, porque o golpe que estava a ser feito, ou alguns deputados supostamente envolvidos em atos ilegais, em atos de violência, esses deputados, ou esses poucos deputados, não representam uma vontade coletiva do Parlamento. O Parlamento é uma instituição, é um órgão colegial, que tem os seus fundamentos constitucionais, e não me parece que essa crise se resolva com a dissolução do Parlamento. Resolve-se de outra maneira, é fazer uma investigação, porventura demitir alguns ministros que possam estar implicados, ou porventura nomear um novo governo, mas não me parece que a solução seja dissolver o Parlamento. E, portanto, claro que o argumento é o de que há que se gerou uma grave crise política. Eu acho que não há uma grave crise política, há uma grave crise jurídica de violação das leis, sobretudo no que respeita à detenção de pessoas e atos policiais e contrapoliciais. Portanto, é um problema. Mas a qualidade policial não é propriamente um problema de crise política. E nesse caso, o presidente... Se polícias que vai falar, é questão de polícia. Se há várias instituições de questão, que alguém podia mais papia? Vai ser algo velho. Não vai só direito ainda bom, não há papia. Que é que Gervásio está papia com você todo dia? E que é aquilo aqui direito? A legislatura não tem nada a ver com o governo. Se o governo penaliza o governo, se a polícia invade uma instituição, penaliza ele, não há nenhuma forma de justificar de dissolver o parlamento, doutor Caia. Não é alguém falando como chama doutor Caia de infantilismo, nunca quer chamar doutor Caia. Vou prestar direito. A mim, papel atos, como falar, atos. Nunca papel de, nunca, como é que não chama alguém que tem quase 70 anos lá, não chama infantil. Nunca, não tem grande respeito. A mim é um acadêmico que está a respeitar acadêmico. Nunca chegar a falar do doutor Caia infantil, nunca chegar a falar do Bacelar Gouveia infantil. Não fala declaração amadora de Bacelar Gouveia, porque ele papia como constitucionalista normal. Se ambiguidade que vem para vira, que ele simplesmente que Gervásio papia dele na questão amadora. Nunca papia que ele em si. Não está direto. Não está direto. Não está direto, não está direto. Entretanto, aquilo caminho para a gente tem que se separar.
Or como falar, quemo, não, deixa quemo é muito infantil. Or como falar, é ato que quemo fazer, é um bocadinho infantil e amador. A mim papel um ato, um papel de pessoa. Então, portanto, quando vai para a coisa, para a própria por fazer, não concentra que vai ser largo veio a falar. Essa é só explicação que a mim se para explicar só como uma legislatura que tem nada a ver com o governo. Por muito que por imputatura, desde 6 bilhões, desde atos de polícia, desde que essas, e tem a ver se a polícia está resolvido administrativamente questões de polícia que vai para lá, para que instituição. Se é outro palio, inadmitir o ministro de administração interna, na nação civilizada, que tem nada com outra coisa. Situação que passa na Guiné, injustificável do ponto de vista que me mostra a voz, que do outro caía bem para explicar a gente, que me fala a gente como é inexplicável, para mostrar como existe invasão, a coisa que pode disse um órgão de soberania que está presta conta ao governo, que o governo está presta conta a ele. Que órgão de soberania, que manda aquilo acabar por fim, que manda acabar com uma legislatura, aquela caminha, coisa, aquela que parte que me responde. Não fala a voz como a mim, que tem tempo para responder a conferência de imprensa. Porque nós não tempo é para continuar na luta armando lona. Aquilo que pode cair para a terra, para não acertar no descurantário. Mas que parte jurídica, simplesmente o toca que Gervásio também simplesmente para me mostrar gente. Bom, também para mostrar gente que parte para não tentar saber de uma forma tudo. Bom, tudo atos que eu faço, que está justificando a queda do parlamento. E caminho papel, ele papel vai ser largo veia. Simplesmente, vou pagar 600 milhões. Com 600 bilhões, ou 6 bilhões, ou 600 bilhões, ou 12 bilhões de dólares, ou que como se paga? E ato do governo. Polícia vai tentar dar tiro, salvar, para tirar gente na polícia judiciária, fugiado, que eu fugiado, e ato de polícia. Tem a ver com questões administrativas, depois vai para questão jurídica. É outro faceiro, sim, é que deixar faceiro, tem a ver tudo, e questão do governo, que politicamente, na luz da Constituição, que tem a responsabilidade para administrar território nacional, tanto em termos de segurança, em termos de gestões, de tudo que ele que tem nele. E governo. Se você está contente com aquilo, bate governo. Acabou de tromper a legislatura, porque não há prerrogativa nos 12 primeiros meses para tromper. O que é que está a fazer? Vamos misturar outro desenho. E papel português, pensa português que papel limpo. Muito bem. Agora, pensa que o Mangana vai mais longe. Pensa que o Mangana vai longe. Carlitos, não sei se Carlitos, fica, Carlitos, que está já bem explicado, não penso que tem muito interesse para você. Mas não é só para a parte que vai ser Gouveia, cai na malhas, ainda quem ganhar mais, e é carta que se só come para levar para a cimeira de serial. Não é carta agora, é carta mais amador, é a agora que fazem que muito mistério entra em conflito, porque não tem nem que aprender que vai ser Gouveia, que por aí, que vai estar comitê erros a promotória para não dizer. Você quer que vai ser Gouveia vai para baixo, que vai ser Gouveia como? Vou prestar atenção na carta aqui, tem essa que nem sempre levo, as cartas aqui deixa, depois a gente critica. Como? Atos do Presidente da República, esse que faz assim. Como ele continua válido enquanto está atacado, mas ele diz que se como ora que falaram como é juridicamente inválido, vou direito o que o Tribunal Constitucional fala. Lê na coisa ali, e fala ainda o Tribunal Constitucional diz, para entrar em jurisprudência ele tem a negócio. Ainda vou desculpar só. Exatamente. Na questão de dissolução da Assembleia Nacional Popular, a própria Constituição da República, no artigo 172, ele fala assim como a inobservância do disposto no número anterior. Boa direito, linguagem, na direita não fala você elegante, ora que clareza existe, interpretação está cessa. Só dúvidas que está a levar para o tribunal, dúvidas. Ora que tem dúvida. Eu falo assim, não, nomear e exonerar o primeiro-ministro, tendo em conta, aliás, eu falo assim como dirigir o Conselho do Ministro, o Presidente da República pode dirigir o Conselho do Ministro assim que o entender. Logo, linguagem ambígua, mas não está perante o sistema presidencialismo, semipresidencialismo. Quem que é chefe de governo e primeiro-ministro, própria Constituição repetir falar como quem que está dirigindo o Conselho do Ministro e primeiro-ministro. Então, nomear e exonerar o primeiro-ministro, dirigir o Conselho do Ministro assim que o Presidente da República o entender.
Quer dizer, que não está perante usurpação de função de primeiro-ministro. Que aqui me se fala assim, não vai para apontar, e que legisladores não vai apontar juízes que sejam interpretadores de lei. E lá existe dúvida. Não vai para o tribunal vai dissipando dúvidas. Mora que existe dúvida. Interpretação está cessa. E falou assim como nomear e exonerar o primeiro-ministro tendo em conta os resultados eleitorais. Que aqui me se falou aquela? E me se mostrou como é que existe o governo de iniciativa presidencial. Nomeação de primeiro-ministro tem também em conformidade com os resultados eleitorais. E pertence porque a eleição e de partidos políticos. Então, simplesmente dúvida existe lá. Não, não é por punta tribunal que lá. Ora que clareza existe, interpretação está cessa. Só que não tem dúvida que também para pedir interpretação. Muito bem. Lhe falar assim, como não pode ouvir semana ter dúvida ali. E pedir limites temporais. O Presidente da República acaba por bater o governo, nasci primeiro 12 meses e acaba por bater o Parlamento no primeiro 12 meses de existência. Caso o Presidente vá ser um impostor e fácil, o que é que lei fala? Lei fala como inobservância que é, e contrário de observar. Ou o que observar. A inobservância do deposto no número anterior determina a inexistência jurídica do decreto da dissolução. Inexistente. Agora, como falou uma coisa que é inexistente, inexistente, o que é que ele falou? Ele falou como o tribunal tem que declarar. Não. Inexistente. Aqui há ato que observar no papel, acaba ali nada. E acaba ali. Que atos que acaba ali nada. Simplesmente. Coisa agora lanta, como ele falou assim? Como? Primeiro-ministro hoje de Guiné-Bissau, lanta agora. E tira portaria número tal, ou despacho XXXX, por exemplo, ali na portal do governo está tira decreto. Decreto X, nomeou Olívio Pereira como sendo Procurador-Geral da República. Primeiro-ministro fácil. E um ato juridicamente existente ou inexistente? Inexistente. Porque inexistente, isso é uma fala como aqui, coisa aqui vai se acabar ali, porque recursos na justiça ilimitado e dinheiro de trabalhadores que está pagando que é imposto de cidadão. Não me dinheiro para saúde, não me dinheiro para educação, não me dinheiro para coisa. Então recursos de saúde de coisa ilimitada, como anda e está selecionado, mesmo se não vai para julgamento, está falando como existe saneador de processo que está contando o que é que ele vai para julgamento, não, porque recurso ilimitado de justiça. A boca vai aqui papel bobo e falou assim como a inobservância desse disposto no número anterior determina a inexistência. Próprio Bacelar veio a ser tal e juridicamente inexistente. Que decreto que existe? Ora que decreto que existia? Que é mais que quando vai para a punta? Que fala como Bacelar veio como uma vez que a gente acaba a punta tribunal, que decreto ainda está considerado válido? Vai ouvir a partir do número 6 desse discurso que aqui fala, minuto 6. Vou desculpar, só que aquele papi. A partir do minuto 6. Boa, a partir do minuto 6, ouve só. Ao efeito prático desse decreto. Por outro lado, o Parlamento